Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Hoje vamos trazer um tema muito importante, como achar a reta tangente a um ponto de uma determinada função com a ajuda da derivada. E se você não sabe como fazer a derivada, assista os outros vídeos da nossa playlist, que pode ajudá-lo a lembrar, né, como fazer o cálculo da derivada e assim você vai estar preparado para resolver o problema de hoje também, tá certo? Então, fique atento à playlist e os outros temas que estão lá disponíveis, outros assuntos. Vamos ver então como fazer o cálculo da reta tangente em um ponto de uma determinada função? Então, aqui nossa aula de cálculo diferencial integral tem mais assuntos lá disponíveis na playlist do cálculo do canal Matemática em um clique. Então, temos aqui o exemplo, né? Vamos direto ao exemplo. Ó, encontre a equação da reta tangente à função f de x igual a 2x ao quadrado mais 3 no ponto 4,35. Então, como que eu acho a reta tangente a esse ponto, né? Em relação a essa função. Então, o primeiro passo, vamos relembrar a equação da reta, né? Então, essa é a equação da reta, já usando aqui no coeficiente angular a derivada. Então, você tem aqui, ó, y menos y0, que vai ser o valor do ponto dado, x menos x0, que vai ser o valor do y. Perdão, aqui eu coloquei o grifo no x, né? Y menos y0, que vai ser o y0 do ponto dado, e x menos x0, que vai ser o x0, aqui é o valor do ponto dado, 4. Né? Então, a gente vai colocar aqui o 35 no y0, e a gente vai colocar aqui o 4 no x0. Essa é uma equação padrão que você vai usar, né, para você calcular sempre a reta tangente, né, num determinado ponto, em relação à função já também fornecida. Só que é importante também você saber, além da substituição desses pontos, o coeficiente angular aqui da nossa reta é o f', né, a derivada, né? Lembrando que f' é a representação da derivada da função, que no caso seria essa função aqui, no ponto x0, que seria no ponto 4. Então, eu tenho que derivar e substituir o ponto 4 aqui, o valor 4, né, o x0, para ver quanto que vai dar para poder substituir aqui o coeficiente angular da nossa reta. Vamos ver, então, como fazer? Então, aqui, ó, na sequência, ó, primeiro vamos fazer a derivada, né? Então, a derivada dessa função, 2x ao quadrado mais 3, né? Então, vai ficar como, ó? 2 vezes o 4, né? Que o expoente multiplica aqui o coeficiente, vai dar 4. E pela regra da derivada, né? Quem não lembra, assiste lá depois o vídeo, tá? Da derivada, vai ajudar. Que ensina a derivar esse tipo de função. Então, sempre você multiplica o expoente pelo coeficiente e tira 1 aqui do expoente. Então, 2 menos 1 vai ficar 1. Esse 1 não precisa colocar, então ficou 4x. Então, ó, só relembrando, ó, 2 vezes 2, 4, porque eu multipliquei o expoente pelo coeficiente. E aqui eu tirei 1 do expoente. Sempre eu tiro 1 do expoente da nossa letra aqui do x. Então, vai ficar 1. Esse 1 não precisa colocar. E a derivada de um número que não esteja acompanhado de letras, né? Sempre vai dar zero. Não precisa também colocar o zero aqui. Então, nós já derivamos essa função. A derivada dela deu 4x. Só que para fazer a equação da reta, eu preciso da derivada no ponto x0, no valor x0, que seria o 4. Vamos substituir, então, o 4 no valor da derivada que nós encontramos. Então, vamos lá para o próximo slide aqui. Então, a gente substituindo o 4, né? Que é o valor do x aqui, vai ficar 4 vezes 4, 16. Esse é o valor que eu preciso substituir aqui, o 16, né? O valor do coeficiente angular da minha reta. Então, aqui eu vou substituir o 16 depois, né? Que eu acabei de achar, o f' de 4, que seria essa parte aqui da equação da reta. A derivada no valor x igual a 4. Sempre você pega o x do ponto dado, né? Quando você tem esse tipo de problema. Agora, a gente tem aqui na sequência, ó, eu coloquei aqui do lado, né? Para não ficar muita informação aqui, para você comparar com a nossa equação, que aqui é a equação padrão, né? Da reta. E aí você tem, né? A derivada que a gente acabou de fazer, a derivada no valor 4, né, no valor x0, que a gente vai substituir nessa parte aqui, né, da nossa equação, que ficou aqui, ó, 16. E lembram, não sei,
Lembram-se que eu, no começo, né, falei para vocês que aqui o y0 seria o 35 e que o x0 seria aqui o 4. Então, a gente fez aqui a substituição, ó, 35 e o 4, e é também esse 16 que a gente acabou de achar no slide anterior, a derivada no valor x igual a 4. Tendo feito essa substituição, lembre-se que para exercícios novos, com outra função e outro ponto, vocês vão usar essa mesma equação padrão aqui, y menos y0, f' de x0 vezes x menos x0. Lembra que aqui, ó, não tem sinal, então aqui é vezes entre eles, tá? Agora, na sequência, a gente tem que só agora trabalhar essa equação. Então, esse 35, ele está negativo, eu vou mudar de lado, eu vou passar ele positivo. Eu posso falar também que eu somei 35 dos dois lados, pensando na ideia do equilíbrio, da igualdade, da balança. Mas eu posso também trabalhar com a ideia de inversão de operações que vocês estão mais acostumados. Então, 35 está subtraindo, passou somando. Então, ficou aqui, ó, 35 positivo. Aqui eu fiz a distributiva, ó. 16 vezes x, 16x. 16 vezes menos 4, menos 64. Eles não mudaram de lado, permanecem com o mesmo sinal. O 35 era negativo, ele passou para o outro lado do sinal de igual, ou somou 35 dos dois lados, né? Então, aqui teve a inversão de operação, dá 35. Pegando esse 35 com menos 64, a gente faz a conta, né, para juntar os termos semelhantes, e aí a gente já tem a nossa equação, né? 35 com 64 negativo, subtrai e conserva o sinal do maior, subtraindo deu 29, se você fizer 64 menos 35 dá 29, o maior é negativo, então prevalece negativo, quando você tem dois números assim, que a operação entre eles não é multiplicação nem divisão, você tem um valor positivo e um negativo, você subtrai e conserva o sinal do maior. Foi o que nós fizemos aqui com o 35 e o 64, que eram termos semelhantes, números que não estavam acompanhados de letras. Então, aqui deu menos 29 e o 16x continuou ali, não tinha outro x para juntar. Essa é a equação da reta tangente, deixa eu só escrever de novo aqui. Essa é a equação da reta tangente que eu estava buscando, que ela é tangente a essa função exatamente no ponto 4,35. Se você fizer o gráfico, o desenho dessa função, no ponto 4,35 você consegue uma reta que ela passa exatamente nesse ponto, né? Está tangenciando essa função. Depois a gente pode falar também sobre a representação gráfica, né, dessa reta tangente, mas aqui a gente está falando como achar a equação da reta tangente, que é o grande objetivo dessa atividade, desse exercício. Então, um forte abraço a todos, aguardo vocês nas próximas aulas. Não deixem de ver as demais aulas de cálculo que estão selecionadas lá na playlist de cálculo diferencial integral. Um forte abraço a todos e até a próxima.